a gente consegue perceber energias de pessoas, de lugares, de objetos. Influências do ambiente. Influências. Então isso tudo é percebido pelo corpo energético. Então às vezes você estando no corpo físico, você consegue também ter alguma percepção de outras coisas que podem estar acontecendo também, em dimensões que você só com esse corpo não perceberia. Ok. Isso é um tema das palestras, é um dos temas. Isso. E tem também o outro que são os amparadores. Isso. Mas o que vem a ser então os amparadores? Amparadores são consciências, amparadores extrafísicos, no caso, que é o tema da palestra, né? São consciências que não têm mais esse corpo físico e nos auxiliam em outras dimensões. Então, eles ajudam as pessoas que estão aqui a executarem suas funções. Por exemplo, um médico pode ter um amparo de função para uma cirurgia que ele vai fazer, por exemplo. Então, isso é um motorista de ônibus, né, está sempre transportando um monte de pessoas, ele pode ter um amparo de função, né? Então, existem consciências que nos auxiliam de uma maneira geral, para que as coisas transcorram de uma maneira positiva, evitando uma série de problemas, ajudando as pessoas a entenderem melhor as coisas, diminuindo os conflitos, né? Então, todas as pessoas podem receber os amparadores? A princípio todos. Agora, depende muito de uma postura íntima, né? Porque, na realidade, os amparadores, eles têm uma visão de auxiliar o máximo de pessoas possíveis. E para isso, você tem que estar qualificando a sua intenção, né, qualificando a sua atuação, para que você predisponha receber auxílio dessas consciências. Não que você não possa receber uma condição esporádica, um momento, uma situação, mas para você ter um auxílio mais frequente, continuado, o ideal é que você tenha uma qualificação do seu compromisso. O que você está fazendo? Aquilo ali vai beneficiar mais pessoas? Aquilo ali, qual que é a sua intenção? Qual o nível de ética da pessoa? O amparador, ele sente dificuldade de aproximar, por exemplo, de uma pessoa que quer fazer mal a outra, que está mal intencionada, que às vezes quer matar, roubar, ter uma atitude que prejudica. Então, o amparador, às vezes, ele até tenta, mas ele não vê. Não consegue. A própria pessoa bloqueia pela ideia dela, a postura dela, os pensamentos dela. Então, esse bloqueio é a pessoa que faz. Então, à medida que a gente vai melhorando, o nosso jeito de ser, de atuar, a tendência é a gente se aproximar mais dessas consciências e elas se aproximarem mais da gente. Então, tem algumas pessoas que conseguem bloquear esse tipo de apoio. Teoricamente, sim, pela postura íntima, a pessoa ela não fica aberta para isso, E quais são as pessoas, digamos assim, quais são as personalidades que conseguem ser, então, apoiadores, os amparadores? Como assim? Pessoas que conseguem captar essa... Exato. Olha, a gente percebe assim que todas aquelas funções que envolvem muitas pessoas, elas têm uma tendência a ter um determinado tipo de ajuda extrafísica. Por quê? Eu até citei aqui um médico, por exemplo, ele atende um monte de pessoas, ele trabalha com cirurgias, ele trabalha com a saúde humana, com coisas mais complexas. Então, a tendência é ele ter ali amparadores específicos, especializados para ajudar na assistência, Então, é possível ter amparadores, motoristas, às vezes políticos, decisões de Estado, Então, a pessoa, quando ela está bem intencionada, ela está buscando fazer algo que beneficie o maior número de pessoas possíveis, ela vai se predispor a fazer essa conexão com os amparadores. E é possível dizer que existem amparadores tanto para o bem quanto para o mal, ou não? Se é amparador, a gente já entende que é algo para o bem.
Mas olha só, vamos pensar assim, aqui no dia a dia a gente tem um monte de amigos, não tem? Sim. Algumas pessoas, familiares, amigos, morrem, mas a gente não perde o vínculo com essas pessoas. Elas continuam a existir e algumas delas podem querer nos ajudar. E elas não são necessariamente pessoas técnicas em ajudar. Então, elas vão estar fazendo às vezes o papel de ajudar, mas de uma maneira mais amadora, Sem o preparo. Isso, de uma maneira mais amadora, porque ela não se predispôs a esse tipo de função, né? Aqui, enquanto ela esteve aqui, a entender sobre isso, né? A entender, procurar ter uma visão mais abrangente. Agora, existem também o que a gente chama de assediador. Na realidade, todos nós no dia a dia, a gente tem um pouquinho de postura bem intencionada, um pouco de postura mal intencionada, depende da situação, né? A gente às vezes faz um esforço para melhorar, mas tem aquele dia que você fica chateado, poxa, mas fulano fez aquilo. Então às vezes você começa a ficar brava com a pessoa, ficar muito chateada, e aquilo ali pode ser uma forma de você assediar aquela pessoa, né? Então quando você sai do corpo, quando você tem experiências, né, a pessoa morreu, ela vai estar lá, ela não mudou porque ela morreu. Então ela vai ter aquela postura também. Então ela vai estar muito mais prejudicando às vezes do que ajudando.